Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse grande podcast. Hoje nós convidamos uma convidada muito especial, que é a Rose. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. E Rose, ela é escritora, compositora, escreve, lê, fala muito sobre o que mesmo? Conta aí pra gente. Eu faço os vídeos na internet, sou blogueira, mas tipo assim, é só mesmo para me apresentar mesmo, dia a dia mesmo, que eu saio, né? Gosto de sair, de dançar, de música ao vivo. Amo música, né? Uhum. Então, esses tempos, estou, assim, afastada da igreja, né? E porque eu decidi, assim, realmente procurar alguém. Na verdade, foi isso. Então, eu fiquei muito tempo, assim, sofri um pouco, porque eu fui casada, né? Com meu primeiro marido, foi durante 15 anos, aí ele morreu. Aí eu passei um tempo sozinha e depois eu encontrei essa outra pessoa e passei mais 15 anos casada, certo? Aí ele me traiu, eu sofri um pouco. Aí, com isso, aí eu fui largando, né, mais de ir para a igreja e comecei a ter a necessidade de sair para esquecer, na verdade, né? Esquecer o que aconteceu. Então, eu não procurei psicologia, não procurei nada, mas fiquei frequentando sempre a igreja. Só que aí eu comecei a sair, né, para ver se eu conhecia alguém. Já tem uns 3 anos, realmente eu conheci muita gente. Por onde eu passo, eu deixo amizade, certo? Eu faço amizade com todo mundo. E é isso aí, faço meus vídeos nos locais onde eu sabe. Porque, na verdade, eu queria ser famosa, um pouquinho, ficar famosa na internet, é isso. Que legal. Não na negócio de TV, de nada, né? Porque eu já tentei também essa área de televisão, mas não deu certo, não, quando eu era mais jovem, né? Uhum. Aí eu fui deixando, né? Aí comecei depois que eu me casei, né? Eu passei para outra profissão, de costureira. Então, eu fiquei trabalhando e cuidando dos meus 2 filhos. Porque eu tive 2 filhos, um do primeiro relacionamento e o outro do segundo relacionamento. Então, é isso aí. Aí eu tenho tentado, né, sair, né, para poder ver se eu encontro alguém que queira realmente alguma coisa séria. E não encontro. Eu estou procurando meu novo amor, né? Que dizem, né? Estou procurando meu novo amor, certo? E como está muito difícil, eu vim fazer aqui um apelo, ver se tem alguém que quer casar. Porque, Salvador, Bahia é difícil. Eu sou uma pessoa que sou do interior, do Pernambuco, nasci numa cidadezinha chamada São José do Belmonte, certo? Morei bastante tempo. A minha infância eu passei até 7 anos de idade lá no sítio Mata Redonda, que é um sítiozinho, né? Depois meu pai me levou para outro lugar, que era Mata Redonda, mas a outra Mata Redonda já tinha outro nome, que eu até esqueci. Então, a minha mãe era muito religiosa, o meu pai não, mas minha mãe era religiosa muito mesmo. E o meu sonho de minha vida era aprender a ler e escrever, porque com 7 anos de idade não aceitava lá no meu interior, não tinha condição nenhuma, muita pobreza, muita coisa. Sério? Muita pobreza mesmo. Então, aí eu comecei a querer ir, né, aprender a ler e a escrever, certo? Aí eu mesmo me matriculava, mas o meu pai sempre me tirava da escola, porque eu sou filha de analfabeta, de pai e mãe, já avó, tudo, todo mundo. Então, minha mãe não aprendeu a ler, meu pai também, com tanto trabalho, também não foi para a escola. Eles chegaram até um tempo aí fazer Mobral, certo? Fizeram Mobral. E eu via meu pai e minha mãe assim, sem aprender a ler e sem escrever. A minha irmã já era grande, já estava na escola, e eu ia com ela, sem ser matriculada, porque eu queria mesmo aprender a ler e escrever. Então, mas tem uma coisa especial aí, porque eu queria aprender tanto a ler e a escrever, que era para ler a Bíblia. Então, o meu sonho nesse tempo, de pequena, era ser evangélica. Ficando boa, Fá, conte. Era ser evangélica, meu sonho sempre foi, porque quando minha mãe era católica fervorosa, né? E me levava para outra igreja, para a igreja católica, é claro. Aí eu era pequena demais. Então eu vi, né, um pastor, né, quando eu fui na cidade grande, que lá a gente chama de cidade grande, né? Aí eu fui lá na cidade grande e vi, né, um pastor pregando. Eu disse, quem é, mãe, esse povo aí, essa igreja é diferente? Aí eu olhei assim, né?
que era pequenininha, para poder ver o pastor lá pregando. Aí minha mãe puxou o meu braço e disse, vamos, minha filha, aí são as pessoas que não é da nossa igreja, não. Eu digo, mas mãe, eu gostei foi dessa, que o homem fica falando assim no microfone, assim, batendo na mesa, que ele batia assim no púlpito, né, na tribuna, que chama lá, né? E é isso aí me apaixonei, só por ver aquela pregação daquele pastor. Mas minha mãe continuou todo ano, que nós ia todo ano lá para a cidade, para ver a missa do galo, continuou sempre. Então, o meu passado assim, de evangélica é isso aí. Desde pequena, né, que minha mãe não queria, meu pai também não queria, e ninguém na minha casa era evangélico. Aí o meu sonho era esse, aprender a ler e a escrever. Até que meu pai, né, foi morar na cidade grande. E lá, na cidade grande, era mais facilitado, né, para a gente, porque lá só tinha, no sítiozinho lá, era só um grupo, que chama até de grupo. Não é nem escola, era assim uma coisa assim, era, né, antigamente. Eu nem sei como é que está lá, porque eu não voltei mais lá, não. Não fui mais lá, não. Então, depois que eu vim para casa com essa coisa na cabeça, né, com essa coisa na cabeça, e aí eu comecei a fazer a igreja. Eu fiz a igreja de taipa, eu fiz a igrejinha de taipa, viu? Fiz a igrejinha de taipa, digo, vou pregar igual o pastor. Aí chamei minhas amiguinhas, mas acaba que não chegou nem na primeira pregação, porque que era de brincadeira. A igrejinha, na verdade, era para brincar, né? De ser pastora, na verdade. Então, eu peguei e já estava tudo pronto para 6 horas da noite, né? 18 horas da noite. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos de idade quando eu fiz a igrejinha. Você já tinha um chamado ali, né? Eu acho que sim. Quando eu vi o pastor, eu não estou lhe falando, quando eu vi o pastor, eu fiquei assim, sem saber o que era. Mas eu não aceitava muito ir para lá, para a igreja da outra igreja de minha mãe, mas tinha que ir com ela, porque eu era a companheira dela, a companhia dela ir para a igreja. Porque a minha outra irmã mais velha não ia, nem meu pai detestava. Então, eu que ia com ela. E eu tinha uma outra irmã também, né, que estava morando no meu avô. E o filhinho dela era pequeno, então era eu que ia com ela. Vambora. Eu digo, minha mãe, eu vou fazer uma igreja. Aí fiz a igreja mesmo, sozinha. Fiz a igrejinha de taipa, né? Você sabe o que é taipa, sapê, né? Não é da minha época, não. Ah, a igrejinha de sapê, que aqui acho que na Bahia é saipê, que é toda de barro, com uns pauzinhos. Aí eu fiz mesmo, eu não fazia casinha para brincar, nem nada, que eu brincava assim, né? Lá, criança do interior não tem assim muita opção. Então, minha casinha, eu brincava em qualquer lugar, debaixo da árvore, né? Mas para a igrejinha, eu digo, eu vou fazer igualzinha. E no meu pensamento de criança, né? Eu pensava que eu ia botar... eu até vi ali que a gente chama lá de difusora, que era a Igreja Assembleia de Deus, entendeu? Aí, no meu pensamento, eu cacei um fio, né? Eu procurei um fio, botei assim na igreja para poder ficar igual à igreja, né? Aí, no meu pensamento, eu ia conseguir falar no microfone. Uhum. Imagine que o pessoal pregava lá e saía no lado de fora, né? Quando pregava. Que a gente chama de difusora, mas eu não sei como é que chama aqui. Que está ali, até ali eu vi até ali o sinal. Digo, pronto, vou falar um pouco disso, né? Porque a minha vida realmente foi galgada mesmo, né? E como eu sou do interior, então eu tenho minha fé assim mesmo, bem formada e bem acertada em Jesus, né? Então, para mim, não tem problema com religião nenhuma, né? Eu acato todas as religiões, certo? Entendi que nós temos que se respeitar um ao outro, né? E amar o nosso Cristo, que é de todos, né? E ter fé em Deus. Pelo menos, né? Porque um dia uma pessoa me disse que não tinha fé em Deus. Já vi 2 pessoas falando mal de Deus. E eu digo, meu Deus, eu não entendo, Senhor. Como é que a pessoa fala mal do Senhor? Se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, como é que fala mal? E aí foi assim. Aí depois veio outra pessoa e falou também mal. Eu digo, meu Deus. Aí eu comecei a defender, né? Eu digo, não, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, vou ver mesmo. E aí, quando começou aquela novela, era a novela do pastor Edir Macedo, aí eu comecei a assistir, né? Porque aí eu não fui evangélica. Quando eu cheguei na Bahia, sabe o que eu fiz? Eu cheguei com 17 anos aqui. Eu quis ir, foi para a festa, para o carnaval, paquerar, mas continuei estudando, porque é uma coisa muito forte minha, sempre foi isso. Então, eu terminei meus estudos, viu? Fiz o 2º grau, né, completo, e me formei em técnica de contabilidade.
E aí trabalhei uns 3 anos. Foi quando eu encontrei meu primeiro marido. Eu tinha 24 anos quando eu encontrei meu primeiro marido. Aí ele me chamou para ir ficar com ele, aí eu fiquei com ele. E aí fui morar com ele e pronto, nunca mais larguei. Ele morreu e só quando ele morreu foi que eu larguei. Aí eu tive um filhinho, né, dessa primeira relação. E o meu sonho mesmo era casar. Eu tinha um sonho de casar, né? Nem emprego eu tinha sonho. Negócio de sonho de emprego, de nada, não. Então, o meu sonho era casar, ser Paquita da Xuxa, mas eu não podia ser, que eu me inscrevi, mas não podia mandar a resposta para mim, porque eu já estava muito velha, já tinha 17 anos, e, na época, era com 15 anos o concurso. Então, eu me meti assim, em participar de concurso, né? Participei de concurso na Bahia, de negócio de modelo, né? Modelo fotográfico, fiquei em 5º lugar, porque eu era uma pessoa muito tímida mesmo. Muito tímida. Uhum. Então, depois que eu aceitei Jesus, né, foi que Deus mudou e me fez essa pessoa. Você se converteu quando? Em 2015. Legal. Fui levada para o hospital, viu? Quase morri para poder aceitar Jesus. Me conta um pouco mais dessa história aí. Foi quando ele me mandou para mim uma Bíblia enorme. Quem? Deus mandou uma evangélica lá dentro. Uhum. E o povo que sempre visita, né, o pessoal visita no hospital, e eu morrendo. E os médicos não sabiam o que eu tinha. E, na verdade, eu passei 28 dias lá, sofrendo e tendo visões e sobrenatural de tudo quanto é parte. E aí Deus manifestou em mim fortemente mesmo. E hoje eu sou manifestada 24 horas por dia, no Espírito Santo, que eu recebi lá na igreja, mas já foi na igreja da Irmã Marina, que é a igreja pentecostal. Então, eu passei, desde 2015, né? Eu não fui para a Assembleia, viu? Porque era para ir para a Assembleia, mas eu não fui. Eu passei desde 2015 até 2019, quando meu marido me traiu e eu larguei ele, não quis ficar, porque eu vi que lá, do lado de lá estava sério, e como eu era evangélica, então eu não podia ficar assim, com a pessoa que estava me traindo, porque eu detesto traição. Assim também como eu sou da Igreja de Jesus, né, já conheço os mandamentos, né, de Jesus, então eu não gosto de traição. E o problema meu maior também está aí, porque eu sou uma pessoa fiel, eu gosto de começar o relacionamento, tudo bem, vai se conhecendo, eu não exijo nada de ninguém, certo? Apesar do momento que a gente vai se conhecendo, né? A partir dos momentos que a gente vai se conhecendo, aí eu vou, né, dizendo, meu filho, vai ficar ou não vai? Aí eu vou começar a perguntar. Eu acho que isso é uma coisa normal de mulher, de pessoas, né? Se a pessoa diz que tá sério, se a pessoa entra sério num relacionamento e, de repente, começa a trair, pegar umas e outras, aí ainda deixa você ver as coisas, eu acho que é o seguinte, se a pessoa quer trair, não case, fique solteiro. E também, se, por acaso, tiver um relacionamento sério, eu acho que também não deve trair, não, pelo amor de Deus, já que está sério, enquanto é brincadeira, porque eu chamo de brincadeira. Enquanto é brincadeira, é brincadeira. Quando é sério. É isso. Aí eu converso essas coisas todas, né, quando eu encontro a pessoa, né? E aí eu vejo que está enrolando, porque eu já sou experiente bastante, viu? Uhum. Então, eu tenho muita experiência. Já passei 15 anos, 30 anos casada, né? Mais ou menos, né? Sim. 15 com um, 15 com o outro. Então, e foi, tipo assim, 2 tipos de pessoas, entende? Claro que todo mundo, a personalidade é diferente, mas foi 2 tipos de pessoa totalmente diferentes. Um era rico e o outro era pobre. Então, os locais que eu tinha que ir, né? Os locais do meu primeiro marido, era diferente dos locais, que ele é do estado da Bahia, uma pessoa importante, viu? E era diferente dos locais que o outro queria me levar, né? Mas, mesmo assim, eu, como era de Jesus eu aceitei, certo? As condições dele. Então, para mim, não importa se a pessoa é pobre ou rico, então não importa, certo? O que importa para mim é o respeito mesmo dentro da relação, que eu acho muito importante numa relação, é o respeito. O resto a gente combina e acerta. Sempre foi assim, eu sempre fui assim. Sou ponderada, sou uma pessoa muito inteligente, entendo ligeirinho as coisas, certo? Quando eu não entendo, é porque eu não quero entender mesmo e fico também deixando a pessoa fazer as coisas, entende? Então, eu vou deixando, aguentando. Por quê? Porque sou evangélica.
Agora eu desviei, né, para procurar E vem cá, por que você o se desviou, minha esposo. irmã? Me conte aí. Meu irmão, foi por causa disso aí, dessa pessoa, né, do meu marido que me traiu em 2019. Não, mas isso não justifica, né? Mas eu desviei por causa disso. Porque eu fiquei sofrendo muito e não vi, assim, muito apoio, assim, na minha igreja. Também é mulher, também era uma pastora, né? E aí ela morreu, certo? Teve também esse caso. Ela morreu. A igreja dela lá, foi até eu que reformei toda. E acaba que a igreja era minha também, entende? Eu era a tesoureira, não, a secretária da igreja. Certo? Então, eu fiz a documentação toda, porque eu era da contabilidade, eu fazia a contabilidade da igreja, eu resolvia tudo dela. E aí eu reformei, fiz de tudo, né? Ajudei ela, porque a igreja não tinha cara de igreja, então eu botei a igreja com cara de igreja. E para o senhor ver, assim, desculpa aí, mas eu chamo todo mundo de senhor, que eu sou do interior. Uhum. Então... Ajudou ela não, ajudou a Jesus, né? Ajudava ela também, conta de cartão de crédito, pessoalmente, pessoal dela, né? Quando ela tinha as despesas, às vezes ela não tinha comida, não tinha as coisas, estava com dificuldade de pagar as contas no mês. Eu ajudava em tudo, certo? Então, eu comecei a gostar, e sem ser evangélica. Eu ajudava, né? Porque foi até uma coisa assim, que Deus falou comigo assim, olha, minha filha, que eu era costureira, né? Ganhava, assim, um pouquinho bom, porque eu era muito boa costureira. Eu acho que é uma das melhores de Salvador. Você não é costureira? Eu sou costureira, mas costuro para mim. Entendi. Entende? Não costuro, não preciso mais costurar, porque agora eu tenho outras rendas, entende? Então, aí Deus falou assim comigo, minha filha, eu sem ser evangélica, né? Eu estava tomando uma, né, que eu gostava de tomar uma cervejinha, e aí Deus falou assim comigo, na minha cabeça assim, minha filha, você desça lá e ajuda aquela mulher. Aí eu disse assim, como, meu pai? Que a igreja dela ficava assim, lá embaixo, na Baixa Fria. E eu moro em cima, né? Vizinha à boca do rio. Eu moro vizinha à boca do rio. Então, o meu bairro, né? Aí o meu prédio ficava em cima e ela, a igrejinha lá embaixo, sozinha na porta, assim, olhando. Aí Deus me mostrou essa mulher e disse para eu ir lá ajudar. Eu digo, como, meu pai? Meu dinheiro não só dá para pagar minhas contas. O meu marido não me ajudava em quase nada e sempre trabalhava de bico, né? E aí eu ficava assim, eu ficava me matando lá no trabalho. 6 da manhã às 9 da noite. Teve um dia que eu fiquei até meia-noite fazendo um vestido lá, que era um vestido de festa, muito importante, e era evangélica até, e ela estava muito exigente. Aí eu fiquei fazendo, terminando para ela, né, levar, né, para casa. Aí foi isso aí. Então, tipo assim, Deus me pegou, me mostrou, mas eu não tinha a condição. Aí eu disse assim, olha, senhor, se o senhor me fizer ganhar na loto, eu simplesmente vou lá e levo R$1.000 para ela, boto no envelope e levo, porque R$1.000 era muito assim para a pessoa dar, porque lá na igreja dela era R$2, assim, mais ou menos. Se desse R$1, R$2, 10 centavos, as ofertas da igreja dela era essa. Então, eu prometi a Deus os R$1.000. E aí, não é que ele me deu mesmo condição? Me deu condição, eu fui fazer uma campanha, que além de eu estar lá, que eu não era evangélica, além de eu fazer essa campanha de lá que era lá no Iguatemi, né, do pastor Edir Macedo, e que eu comecei a gostar, né, da igreja dele, porque ele fez aquela novela, né? E foi daí que eu comecei a ler a Bíblia, porque eu não queria mais conta nenhuma com Deus, com o negócio que a pastora dizia, né? Você não quer nada com Deus, minha filha? Eu digo, mas pastora, eu estou fazendo as obras aí, venha logo, que dia você vem? Eu digo, não, a senhora vai fazendo aí o serviço, que a senhora é pastora, vai pregando para os outros aí, que depois eu venho. Meu negócio era carnaval, só negócio de dança, sabe? Eu gostava muito de dançar, né? Ainda gosto agora, né? Agora, não entrou na sua vida, mas peraí. Desde criança, você já ali tinha um chamado ali para o evangelho, você sentia no coração, você já brincava com igreja, com tudo isso. Era. Aí você casou, depois você foi, Deus falou com você para você ajudar na igreja. Aí o meu marido era espírita, eu passei 3 anos no centro espírita, no Paulo Esteves, passei 3 anos no centro espírita, mas mesmo assim aí entrou uma pessoa, uma empregada lá em casa, né?
Aí ela começou a dar uns problemas lá, assim, espirituais. Aí ela trouxe uma bíbliazinha miudinha. Eu não sei se você conhece o Evangelho, as bíblias. Sim, a gente... Uma miudinha, assim. Cristão. Ah, é? Aí foi uma bíblia bem pequenininha, assim. Aí ela disse, Dona Rose, lê para mim. Aí eu, meu Deus, eu vou ficar lendo Bíblia agora? Aí eu peguei, oxi... brincando com Deus, o pessoal disse que eu estava brincando com Deus, porque se Deus já tinha me chamado, né, eu fiz a igrejinha. Só que eu fiquei retada, que eu era pequena, e o meu irmão pegou e derrubou minha igrejinha. Aí eu não consegui nem fazer o primeiro culto, com as minhas amiguinhas do colégio, da escola, né, da escolinha. Aí eu peguei e me desgostei, e não quis mais ser nada, não. Aí também, depois que minha mãe chegou lá, minha mãe foi para a igreja dela, né, não precisava mais de minha companhia, que eu tinha que ir com ela, porque ia andando, era não sei quantos quilômetros. Não, você voltou para a infância, a gente estava lá na parte que você estava na igreja, ajudando a igrejinha lá da Boca do Rio. Foi. Não foi isso? Foi. Aí você começou a ajudar a pastora. Foi. Aí... Deus falou comigo isso, até. Estava nessa parte aí. Era. Pronto, era. Aí depois disso... Da pastora? Sim. Da pastora... ela morreu, certo? Ela morreu e eu já estava passando esse problema com meu marido, certo? Então, a coisa ficou feia, eu comecei a descobrir quem era, onde é que era e como é que era. Ele começou a não dormir em casa, então eu queria saber o que é que estava acontecendo. Aí eu fiquei sabendo, descobri que era a mulher lá, investiguei mesmo. Eu olhei tudo de Facebook, eu sei fuçar tudo. Eu fuço tudo, negócio detetive. De rede social, pior do que detetive, eu acho. Disseram para mim. Vem cá, você é da polícia, você é detetive? Eu digo, os dois. Brincando, né? Que eu não sou nada disso. Mas e aí, quando foi que você desviou do seu chamado? O meu chamado foi aí mesmo Na traição. Não. Foi? Aí eu desviei do meu chamado. Foi na traição, você pegou, eu desviei do meu acabou chamado. Deus, jogou tudo pra cima, vou pro bar agora, vou tomar cachaça. Eu quero me casar, meu senhor, vou querer me casar, que eu não tô achando ninguém na igreja. Lá tá todo mundo casado. E eu frequentava várias igrejas, né? Porque eu não tenho, como diz o ditado, eu sou desbloqueada para Jesus, eu sou totalmente desbloqueada e entregue. Mas você não acredita que você tem que estar firmada na palavra e não no homem, não? Bom, foi minha necessidade no momento, né? Eu estou firmada na palavra, mas eu pedi a Deus e Ele liberou, né? Ele liberou, foi? Ele, meu Deus, Assim, meu Deus, sim, né? sim, Porque sim. eu falo com Ele. Então, Ele me liberou, certo? Porque, como eu disse ao senhor, né? Eu sou manifestada, sim. certo? Sou manifestada e sempre estou em contato com Deus até tem também o meu chamado também, que eu disse, olha, eu vou botar uma igreja, Senhor. Eu achei bonita a história da irmã Marina, né? Deixa eu voltar logo para lá, que o senhor estava dizendo. Então, eu achei bonita a história dela, porque ela pegou a casa dela e transformou em igreja. Começou a pregar, né? Porque ela devia ter um sonho também, né? De ser pregadora. Então, ela começou a pregar. Aí eu achei bonito e ajudei ela por causa disso, não porque eu era evangélica. Que eu não queria mais contra o evangelho, não. O negócio de ser evangélica, não. Porque eu achava, se eu fosse para lá, para o evangelho, eu ia deixar de dançar, eu ia deixar de sair. E eu queria sair, mesmo casada. Eu queria sair, dançar, brincar. Mesmo assim, eu ia com ele, né? Eu queria ir para a praia. Eu queria me divertir, certo? Porque eu sempre quis isso. Estava no sangue. Eu ficava doidinha, eu trabalhava o tempo todo. Eu digo, não, quando for sábado eu tenho que sair, Senhor. Porque senão, pelo menos uma vez por mês, eu vou guardar o dinheiro aqui para eu sair. Porque senão, quem que vai aguentar? E aí você escreveu livros. Foi aí, quando no meu chamado depois, né? Sempre quando eu estava no centro espírita, eu achava bonito, que lá tem umas mensagens, né? Esse aqui é da Igreja do Véu, que eu passei mais ou menos uns 2 anos na Igreja do Véu, certo? A minha família toda é de São Paulo, da Igreja do Véu. E o meu passado é esse aí, mais evangelho. Então, eu escrevi aqui umas mensagens, né, no meu livro aqui, que é mais assim, voltada para a autoajuda mesmo, lá do Centro Espírita, que eu vi, né? Achei bonito, achei lindo demais, né? As mensagens de lá, aprendi muita coisa lá, que eu também tinha essas coisas, né, esses sonhos, que eu tenho sonhos, visões. Então, eu queria entender o que era isso. Entende? Essas presenças que eu tenho. Então, eu fui para lá para poder entender. Eu fiquei fazendo a caridade lá também, porque eu gosto, o meu foco, assim, no meu chamado,
é a caridade, porque também eu fui muito pobre e não gosto de ver ninguém passando necessidade. Então, as pessoas que precisam de mim, que me pedem ajuda, eu estou sempre ajudando. E também eu ajudei também uma construção de uma igreja, onde eu fiquei lá no bairro da Paz, certo? Aí já era a Assembleia de Deus, já, viu? Então, eu tinha também, comprei, né? Deus me deu condição, eu comprei umas 30 joiazinhas e fiz a doação todo dia. O Espírito Santo chegou lá em casa, depois que eu fiquei doente, em 2015, que foi o dia mesmo que Deus entrou mesmo, se manifestou e disse que eu tinha tesouro dentro de casa, que eu desse na igreja, e eu dei mesmo. Eu escutei isso aí. Ele falou comigo. Não é nenhum pastor, nem ninguém, não. Ele sozinho comigo, entende? Então, eu me comunico com ele sempre. Sempre estou orando, né? A minha oração é mais o Pai Nosso mesmo, que é uma coisa que eu aprendi de minha mãe. E não trabalhei em oração nenhuma, porque a minha oração é mais assim, intercessão pelas pessoas, entende? Então, o meu trabalho lá na igreja era esse. Além de ser a contadora, né? Que eu fiquei sendo, depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei sendo, trabalhando e ajudando a irmã Marina. Mesmo eu já lá na outra igreja do bairro da Paz. Então, é isso aí. O meu passado é realmente de igreja mesmo, viu? Esses tempos eu fiquei sofrendo muito, então eu desviei, né, da igreja. Mas, de vez em quando, eu vou visitar a igreja, né? Eu vou lá fazer minhas orações e gosto muito mesmo de ir. E a Bíblia eu estou sempre lendo, também já preguei, fiz a pregação todinha das revelações, porque eu sou usada muito para revelação. Então, eu preguei no YouTube, eu digo, pronto, eu não tenho, né? Eu não tenho condição de fazer a igreja, não vou mais vender meu apartamento, não, porque estava demorando demais para vender o apartamento. Aí eu desisti, né, de vender o apartamento para poder fazer a igreja, porque foi a promessa que eu fiz a Deus, né? Aí eu cumpri. Mas deu esse problema todo com meu marido, eu sofrendo, eu desisti de vender a minha casa, que eu ia vender meu, que nem a irmã Marina. Eu achei bonito, entende? Fazer isso para Deus. Aí eu peguei e depois eu fui me embora, né? Mas continuei frequentando a outra igreja, certo? Só que quando foi em 2015, foi que a coisa pegou. Em 2015 foi quando eu fui levada para o hospital. Para morrer já. Eu já ia morrer. Foi uma manifestação assim muito forte. E a morte veio mesmo e disse, você vai para o hospital agora. Como se fosse assim, alguma coisa assim, não sei. Um espírito, alguma coisa, entende? Aí eu fui para o hospital, lá fiquei 28 dias internada, né? Morre, mas não morre. Os médicos não descobriram o que eu tinha. Fizeram exame de tudo, e nada descobria. Foi quando eu comecei a ter as visões. E aí começou a apertar, mais visão, mas a irmã Marina do meu lado. Ela foi cuidar de mim no hospital, ficar comigo, dormir, né, fazer essas coisas, porque eu precisava de companhia. Eu fiquei lá no hospital da Bahia, né? E eu tinha um plano de saúde, e, graças a Deus me deu condição, e eu fui internada no hospital da Bahia. Aí eu fiquei lá, né, durante esses 28 dias. Mas quando eu voltei, já voltei evangélica. Não teve como fugir, né? Do chamado, não teve. Aí, pronto, eu comecei a frequentar, né? Que eu não estava mais com a irmã Marina, lá na Boca do Rio. Então, eu comecei a frequentar a outra igreja, a igreja do pastor, né? Que acaba que eu também já ajudei também, porque a igreja começou a encher, era pequenininha, e todo mundo queria aquela igreja, todo mundo queria ir. Aí eu escutei o rapaz falar assim, menina, aquela igreja é muito bom, se aumentasse a igreja eu ia, mas a igreja está cheia demais, tem gente pela porta, saindo, como diz o ditado, né? Estava saindo pelo ladrão, né? Que o pessoal chama, né? Então, tinha muita gente mesmo. Aí eu estava frequentando essa igreja lá, né? Mas continuava casada. Nesse tempo, não sei nem se ele estava me traindo. Eu não estava ligada nisso, não. Estava ligada mais no meu pai mesmo, em Jesus, e na minha religião mesmo. Então, eu pensei que estava tudo bem. Mas ele trabalhava para lá, para aquele lado, né? Para o lado da Boca do Rio. E eu ficava em casa tomando conta dos 2 meninos, né? Dos meus filhos. Porque eu não quis mais, não optei mais para botar a empregada, né? Mesmo com condições, melhores condições, eu não quis mais botar a empregada, não, porque achei que era ele mais novo do que eu, uns 6 anos, né?
Aí eu achei que eu não devia botar mais ninguém dentro da minha casa, porque eu fiquei chateada também, um pouco chateada com as pessoas que eu botei, né? E elas me deram uns tipos de probleminhas, aí eu não quis mais, não, me chateei, não botei mais ninguém para me ajudar. Aí eu ficava cuidando da casa e dos meninos, né? Sou dona de casa, certo? Tenho meus 2 filhos, o meu filho maior já terminou a faculdade, ciência da computação, e o outro já fez 13 anos, agora já está na 6ª série já. Então, é isso aí, a minha preocupação maior, depois que meu marido foi, né, que em 2019, eu passei momentos difíceis na minha vida, até de passar mesmo necessidade braba mesmo, de fome mesmo. Foi. Mesmo costurando, porque quando eu costurava, eu era do Costa Azul, certo? Quando eu costurava no Costa Azul, a clientela era um tipo de nível, né? Mas quando eu cheguei para outro bairro aqui, mais para perto, mudou. Então, o dinheiro diminuiu bastante e eu fiquei com dificuldade mesmo. Quando ele estava em casa, assim, ajudava em alguma coisa, né? Mas, quando ele não estava, eu não exijo nem que me ajude em nada, porque eu gosto mesmo de fazer meu serviço, de trabalhar. Eu mexo com tudo. Às vezes, eu pergunto assim, as pessoas me perguntam, a senhora faz o quê? Eu digo, minha filha pergunta o que eu não faço, porque eu costuro, eu sou artesã, gosto de fazer artesanato, porque o meu trabalho é manual, né? Trabalhos manuais. E aí comecei a fazer os livros, né? Eu digo, não, pai, eu vou fazer uns livros aí, vou falar da minha trajetória na Igreja do Véu, depois aqui é da igreja, do Centro Espírita, né? E aqui da igreja que, ó, desviando. Igrejas à procura, estava procurando. Então, encontrei a igreja, certo? Que foi a igreja de lá, da Assembleia de Deus, a mesma igreja. Então, foi isso aí. Lá eu não tive nenhum cargo, não, porque eu fiquei pouco tempo lá. Então, já estava muito cheio lá e todo mundo já tinha contador, já tinha tudo. Que lá era mais desenvolvido, né? A irmã Marina era mais assim, né? Mais necessitada, né? A igreja dela era mais necessitada da ajuda. Mas aí eu comecei, né? Voltando atrás aqui nessa igreja aí, de lá do bairro da Paz, aí eu comecei a fazer, né, ajudar, né, eles, né? Aí eu escutei isso, né? Aí eu pegou e disse assim, oh, meu Deus, eu tenho dinheiro, então eu vou ajudar a igreja dele, vou construir, vou falar com ele e vou fazer a doação dos materiais e aí a gente vai resolvendo, ele vai fazendo, né? E aí foi isso, aí foi construindo, tá linda a igreja lá, ainda não fui. O pastor me convida para eu ir ver a igreja que eu ajudei a fazer. Eu não vou, não. Aí não fui, não, com esses problemas todos de negócio de separação, de confusão. Aí nesse tempo, eu passei 3 anos. 3 anos. Sem ninguém, né? Só ao serviço de Deus, certo? Aí depois eu me invoquei. Eu digo, não, Deus, eu não quero mais ficar sozinha, não. Nem um diabo quer ficar sozinho, papai. Eu vou querer casar. Aí peguei e fui, né? Encontrar esse menino aí, esse rapaz aí, né? E, graças a Deus, né? Passei 15 anos com ele. Só separei porque, realmente, a gente brigava bastante, mas coisa de casal mesmo. Ele tinha um ciúminho e eu tinha também o meu pouco ciúme, que eu não tenho muito ciúme, não. Mas só tenho ciúme, assim, eu sou do tipo de mulher que eu só acredito vendo, entende? Então, não adianta ele ficar me dizendo, me disse, porque eu só acredito se eu ver, se eu pegar. Eu não acredito, não. Eu digo, não é possível, não. Fico assim, né? Desconfio, mas não acredito. Uhum. Porque eu confio no tipo de gente que eu sou, né? Porque eu não deixo faltar nada, né, para a pessoa, então acho que realmente fica meio esquisito, meio estranho a pessoa ficar traindo. E meu problema é todo esse aí mesmo. Infidelidade, não aceito, não. Ainda mais que eu fui da igreja e não aceito, não. E eu também odeio, eu não gosto de trair, não gosto de nada. Se não der certo, não deu, então termina logo, vamos embora, tchau, que eu vou caçar outro. Misericórdia. Porque eu não quero ficar sozinha, não quero, de jeito nenhum, já falei com Deus. Eu não gosto de ficar sozinha, eu gosto de ir para os lugares, porque eu gosto de pessoas, de gente, eu gosto de muita gente. Tanto é que eu for numa praia, tiver praia vazia, nem me leve, que eu não gosto, não, que tem que ter muita gente na praia. Se eu for sair para algum lugar, até a igreja. A igreja que tem pouca gente, eu não gosto, não vou de jeito nenhum, não gosto não de entrar, não. Eu fico sempre procurando uma igreja assim, fervorosa, né, que tem a manifestação que eu gosto muito, gostei muito da manifestação da pentecostal, né, que é mais forte.
Os trabalhos de lá eu gostei muito. Então, meus trabalhos eram esses, lá nessa igreja lá, né? Na Pentecostal. A outra eu fiquei só escutando mesmo, porque eu ainda estava no início, né? Não tinha ainda ido para a igreja, porque não tinha aceitado. Como diz, verdadeiramente, eu fazia as reuniões dentro de casa, né? Para os pastores ir lá orar na minha casa. Mas, verdadeiramente, a irmã Marina dizia, eu não tinha aceitado Jesus ainda não. Eu digo, mas eu aceitei desde pequena. Porque todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz isso, aceite Jesus. Não, eu já aceitei. Mas o negócio é ir para a igreja, né? Fazer seguir algum chamado. Então, como eu não tinha ainda manifestação espiritual, o Espírito Santo, então eu não tinha força não para ir, não. Porque, às vezes, a gente fica sem força mesmo. Com os problemas do dia a dia, né? Fica sem força. A gente já está chegando ao final do podcast. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre o seu relacionamento, né? Como é que você está buscando essa pessoa. A gente pessoa. Já estamos chegando aos finais. Como eu já falei, né? Falei muito. Como eu já falei, não importa. Eu só quero que a pessoa seja um trabalhador, certo? Uma pessoa responsável, trabalhadeira, certo? Não está me importando muito a cor também, nem a religião, nem nada. Porque a coisa eu acho que está difícil, viu? Eu também não sou nem uma pessoa assim de se jogar fora, né? Andar para o gasto. E se for assim, 35 anos para até 55, né? Que é a minha idade, é 55 anos. Então, mais ou menos 35 anos, 55 anos. Que não seja assim muito alto, que eu não gosto de homem alto, nem muito magro, certo? Que eu não gosto de homem muito magro. Nem que seja malhado, não gosto muito malhado. Então, o negócio é assim, eu fico escolhendo mesmo, vai fazer o quê? Entendi. Então, é isso aí. E o resto a gente conversa, né? A gente conversa e acerta o resto. Então é isso aí. Meu nome é Tia Boa da Bahia, Rosen Carvalho. Minhas redes sociais, né? Eu tenho todas elas. É só botar lá no Tia Boa da Bahia, Rosen, com N no fim, Carvalho. Então o meu Instagram é @CarvalhoRosen. E o meu Facebook é Rosen Carvalho. Quem quiser dar uma olhadinha na minha vida, se interessar, né, pela minha história de vida, né, sabendo que eu tenho 2 filhos, moram comigo, certo? Sou solteiro, né, uma criança, né, tenho uma criança de 13 anos e um menino de 26 anos, né, fez agora, mas já está formado, já ganhei as coisinhas dele, viu? Já está tudo certinho lá. Então, é isso aí. Eu não me importo que a pessoa tenha filho, certo? Que tenha ex, que tenha filho, que tenha se separado, né? Então, não me importo com nada dessas coisas. E o resto a gente acerta, né? No dia a dia, vai se conhecendo e vai acertando. Fechado. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria mostrar meus livros, né? Que é esse aqui que eu fiz, né? Igrejas à Procura, onde eu estava ainda tentando ir para a igreja, mesmo já sendo de Jesus e visitada, mas é isso mesmo. E aqui foi o livro que eu fiz, que é A Vida Dá em Dobro, que foi o primeiro livro que eu fiz, que é do Centro Espírita, né, que eu chamo. E aqui é o tempo que eu passei na Igreja do Véu, certo? Porque eu botei toda a trajetória aqui também do tempo que eu passei na Igreja do Véu. Foi uns 3 anos andando para lá. Quando eu fui para a Igreja do Véu, foi meu pai que mandou e disse, vá para lá, que lá tem homem para você casar, homem sério. Eu digo, tá certo, eu vou. Passei 3 anos e não achei, foi ninguém. Também eles não gostam nem de muita manifestação espiritual. E eu era bem fervorosa mesmo, bem usada mesmo. E língua para tudo quanto é lado. Língua espiritual. E eles não gostam muito desse tipo de gente. Então, acho que foi isso que também assustou um pouco, né? Por causa da manifestação que eu tenho. Eu já tinha vindo de lá das igrejas lá pentecostal. E já tinha passado também pelo bairro da Paz. Outra igreja. Então, é isso aí. Fechado. Valeu, turma. Muito obrigado por mais um episódio. Até mais. Tamo junto. Até lá, boa tarde. E pensa aí no meu caso, hein? Pensa no meu caso. Vem com muito amor e carinho. Eu sou muito amorosa, muito carinhosa e bondosa. Bom demais.